conexão. Bom, aqui nós já estamos ao vivo já. Ao vivo? Ao vivo em cores. Pessoal, boa noite. Bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje, então. GOC Live, quarta-feira, 19 horas. Aproveite esse tempinho agora no começo para dar um direct aí para o seu amigo, para sua amiga, para aquele seu parente que você sabe que se interessa por tratamento de obesidade, cirurgia bariátrica. Chama aquele que tem dúvida, que fez uma cirurgia, que está com problema. Vamos colocar todo mundo aí live para a gente conversar. O nosso tema de hoje vai ser a regulamentação da cirurgia bariátrica no Brasil. Eu aqui, ó, essa é a regulamentação. Vocês vão ver que não é alguma coisa tão simples assim. A gente já vai falar sobre isso. Deixa o pessoal ir entrando aí, se ajeitando, e a gente vai falando daqui. Todos viram a reportagem essa semana no Fantástico sobre a cirurgia bariátrica em adolescentes? Rafa, o que você achou? O foco foi bom? Como foi a abordagem da reportagem? Eu gostei muito da reportagem. Muitos pacientes mandaram mensagem para falar sobre a reportagem, que gostaram também, né? Manu está até falando aqui que também teve paciente que procurou a clínica, né, depois da reportagem. Então acho que foi muito boa a reportagem. Mostrou bem, né, que as indicações, né, que tem paciente que tem indicação também de fazer cirurgia bariátrica, o convênio está para liberar, que o paciente tem várias doenças, muito obeso, né, e o risco também nessa época de pandemia que está do coronavírus, né. Então, tudo isso, ó, Rafa, tem material aqui para falar de tudo isso, ó, vamos falar um por um aqui. E você que está com aí a gente, o que você achou? Eu nunca vi isso aqui no Brasil, mas a criança mais jovem que eu tenho notícia que foi submetida a uma cirurgia bariátrica foi na Índia. Inclusive quem operou é um grande amigo da gente de lá, um cirurgião indiano de uma cidade chamada Mumbai, que se chama Mufasa Lakdawala. Deu certo ainda? Não caiu, não? Deu não, caiu, mas tá tudo certo. Tá tudo vivo. Não saiu? Não. Problemas técnicos. Morreu, mas tá bem. O Morreu, Muff. mas tá bem, Então ele É mostrou um muito vídeo. Opa, De meu novo? Deus, o que aconteceu? Ele mostrou um vídeo Tá tudo de uma certo. criança de 5 anos, Rafa, que foi submetida a uma cirurgia bariátrica. E quando a gente ouve falar disso, uma criança de 5 anos de idade submetida à cirurgia bariátrica, você viu esse vídeo ou não? Não. Eu vi, não vou ver. Uma criança de 5 anos, sempre, quer que eu veja alguma coisa? Isso aí ou não? Não, só Pessoal, a gente só vai ajeitar aqui. rapidinho, só para assim. Aquela criança é incrível. Rapidinho. Deve ter no filme. Continua. Continua. Continua, né? Tá continuando, né? Está continuando. Desculpa, Então, quando a pessoal. gente escuta falar de uma história de uma criança de 5 anos submetida à cirurgia bariátrica, dá aquele 5 anos, mas por que operou? E aí depois eu conversei com ele, ele me mostrou o vídeo da criança. Ele era uma criança que com 5 anos pesava 80 quilos. Nossa. E a criança, se você colocasse ela sentada numa cadeira assim, ela em alguns minutos ela já caía no sono, porque ela tinha uma apneia do sono que ela não conseguia ficar acordada. Então eles operaram, fizeram uma gastrectomia vertical. Aliás, no Oriente Médio e na Ásia Pacífico eles têm muito mais experiência com cirurgia bariátrica em crianças e adolescentes do que a gente aqui, eles operam muito mais. Então sempre é assim, mas aquele adolescente operou, mas por que foi operar o adolescente? E aí a gente vai lá, vai entender que aquele adolescente ele tinha 150, 160, 180 quilos
E sempre é muito interessante que nessa fase, a obesidade sempre é ruim, mas nessa fase nós estamos em uma idade aonde, primeiro, tem escola, né? Logo depois tem faculdade, então está naquela fase de relacionamento, tem um monte de amigos, sai um dia com cada amigo, fala uma hora com cada um. Então é uma fase de expansão de relacionamento. E é uma fase de definição de profissão, vai escolher que faculdade vai fazer. E nessa fase, ter uma obesidade desse tipo é muito ruim, porque interfere muito com a autoestima. Em geral, essas crianças, esses adolescentes sofrem muito bullying na escola. Nós temos casos aqui que simplesmente o adolescente disse, não, eu não vou, para os pais, eu não vou mais para a escola. E não vai mais. E fica em casa e não quer sair na rua também, porque tem a sensação que aonde vai fica todo mundo procurando ele pela questão da obesidade. Então, psicologicamente, na obesidade, esse tipo de obesidade na adolescência é muito complicado. Camilo, tem uma coisa ainda mais grave que aumentou, é a questão do suicídio, inclusive. Exatamente. Hoje tem bastante essa questão do suicídio, né? Até a rede social estimulando isso, e em uma hora com um papel bom ajudando, né, Danão? E na outra até atrapalhando um pouco. Tem até alguns filmes aí que a gente vê relacionados a isso, que é uma situação bastante complexa. Bom, olha aqui, ó. Como a gente tinha combinado, vamos falar de regulamentação da cirurgia bariátrica aqui no Brasil. Então, é interessante que, embora a legislação de cirurgia bariátrica no Brasil seja muito boa, eu acho, e eu conheço a regulamentação de cirurgia bariátrica em todos os países do mundo, não tem país do mundo mais fácil de se fazer uma cirurgia bariátrica do que aqui no Brasil. Exatamente por isso, porque a lei está no papel. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem legislação de cirurgia bariátrica e cabe a cada estado definir se ele vai fazer com que as companhias de seguro daquele estado cubram ou não a cirurgia bariátrica. Então, eu já operei americano com 160 quilos, diabético, hipertenso, e simplesmente no estado que ele estava não era reconhecido e não havia uma obrigação de que o plano de saúde cobrisse a cirurgia bariátrica dele. A semana que vem, se tudo der certo, depois de 5 meses, eu acho, aqui no chão, eu tenho uma viagem para uma cidade no México chamada Tijuana, que é a cidade no mundo onde mais se faz cirurgia bariátrica hoje. São aproximadamente 50 mil cirurgias bariátricas por ano nessa cidade. Então vejam aqui, no Brasil, a gente imagina que em todo o Brasil se façam em torno de 90 mil cirurgias bariátricas por ano. Só Tijuana faz 50 mil. Ou seja, uma cidade faz mais da metade do número de cirurgias no Brasil. E a base da cirurgia bariátrica de Tijuana são americanos que vêm a Tijuana, é aquilo que a gente chama de medicina de turismo. São americanos que vêm operar em Tijuana porque aonde eles vivem nos Estados Unidos não tem cobertura para fazer cirurgia bariátrica. E são pessoas de 160, 180, 200 quilos, ou seja, eles têm toda a indicação, mas no estado que eles vivem não é obrigado a fazer a cirurgia bariátrica. Aí eles têm a opção de fazer pelo governo dos Estados Unidos, numa entidade chamada Medicare, mas vai levar 4, 5, 6 anos para fazer uma cirurgia dessa. Na cidade onde eles vivem, nos Estados Unidos, o preço mínimo de uma cirurgia bariátrica vai ser 20, 25 mil dólares, então eles baixam ali, descem ao norte do México para fazer uma cirurgia bariátrica por uma faixa de 8, 9 mil dólares. E assim, como a gente tem essa situação aqui na América, na Europa ocorre um fenômeno parecido com a Bélgica e a República Tcheca. Muitos europeus vão para a Bélgica e vão para a República Tcheca para fazer cirurgia bariátrica porque é mais barato, porque também tem a questão
de uma longa fila para fazer esse tipo de operação. Então, em países com a medicina mais socializada, como é França, Itália, Espanha, o tempo para fazer uma cirurgia bariátrica que há 10 anos era de 8 meses a 1 ano, hoje já está levando 4, 5 anos. E também, se eles forem pagar para fazer uma cirurgia bariátrica nesses países, vai custar 20, 25 mil euros, então eles conseguem fazer. A Bélgica e a República Tcheca desenvolveram lá um esquema especial, onde uma cirurgia dessa acaba saindo por 8, 9 mil euros. E tem dessa forma também no Oriente Médio, na Ásia Pacífico, por essa região. Bom, no Brasil, nós temos 3 regulamentações determinantes de como se fazer uma cirurgia bariátrica. Uma é a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, ou seja, isto é o que determina as regras para fazer a cirurgia por um plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Então, quem regulamenta plano de saúde no Brasil é a ANS. Portanto, a regulamentação de fazer uma cirurgia bariátrica pelo convênio vem da ANS. Depois, segura aí um pouquinho, Rafa, eu vou te deixar essas aqui, porque senão vai ficar muito papel aqui na minha mão. Segura essa daqui também. Depois nós temos a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então aqui, por exemplo, eu tenho a resolução do Conselho Federal de Medicina 1942 de 2010, que instituiu então a regulamentação de cirurgia bariátrica no Brasil, e em 2017 ela foi modificada. Se a gente pegar aqui, ó, nós vamos ver algumas coisas interessantes nessa. Ela é uma portaria longa. Então, indicação de cirurgia. A indicação cirúrgica do paciente deve ser feita obrigatoriamente por uma equipe especializada, então, né? Como a gente sabe. Vamos pegar a de 2015. Essas portarias, elas falam sobre as indicações. Então, na portaria do Conselho Federal de Medicina, existem 2 indicações. Então, uma clássica, e aí coincide totalmente com a da ANS. A cirurgia bariátrica está indicada para quem tem aquilo definido como obesidade severa. Existem 2 situações para considerar obesidade severa. Uma delas, que é muito mais simples, é quando o IMC é acima de 40. Isso vai independer de qualquer outra doença. Ou seja, se tem IMC de 40, alguma coisa, já pode fazer cirurgia bariátrica independente de doenças. Às vezes a gente está atendendo algum paciente e ele fala assim, né, porque ele tem um IMC mais baixo, ele fala assim, mas doutor, mas eu tenho diabetes. Com diabetes não pode ser com menos peso? Pode ser. Então aí entra no segundo item, que é um IMC acima de 35, mas o mínimo é 35. Então se tiver 34, está fora da regulamentação. Então isso é uma coisa que às vezes é difícil de entender, porque que 2 quilos a menos pode ser o determinante de fazer uma cirurgia ou não, mas infelizmente isso não depende da gente. Isso existe uma legislação, e é a legislação da Agência Nacional de Saúde que o convênio olha. Então quando a gente fala, olha, nós vamos mandar os seus dados para a perícia do convênio, a perícia vai ser feita com base nessa regulamentação que o Dr. Rafael está segurando aí. Com o IMC acima de 35, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, é preciso apresentar comorbidades. Olha aqui, ó, diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardiovascular,
infarto, angina, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, fibrilação, cardiomiopatia, corpulmonale, hipoventilação, asma, osteoartrose, hérnia de disco, refluxo gastroesofágico, cálculo de vesícula, pancreatite de repetição, esteatose do fígado, incontinência urinária, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome de ovário policístico, varize, hipertensão endocraniana. Então tem uma série de comorbidades para esses pacientes acima de 35. Idade mínima de 18 anos. Aí fala assim que pacientes entre 16 e 18, e aí entra o que a gente estava discutindo agora, podem ser submetidos também, desde que adequadamente avaliados e preparados por uma equipe multidisciplinar. Mas isso aqui é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Isto é tomado em conta, mas não é o fundamental. O fundamental, me dá essa daqui, Rafa, é essa aqui, ó, que é a ANS. Quando a gente vai pedir a cirurgia pelo convênio, então a base da perícia do convênio é essa daqui. Vamos lá. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico por pelo menos 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de 5 anos. Então, essa é aquela famosa curva de peso. Então, aí, conforme o plano de saúde pode exigir mais ou menos. Alguns exigem um relatório mais simples, outros que têm uma curva de peso de 5 anos, onde a gente tem que colocar, então, desde 2015 até 2020, todos os pesos por ano do paciente. Na verdade, para o convênio, quem tem que fazer essa carta com a curva de peso é o endocrinologista. Então, normalmente, quando a gente manda essas coisas para o convênio, já tem que ir os exames, laudo do cardiologista, laudo do endocrinologista, laudo da nutricionista, laudo da psicóloga, isso como mínimo. Às vezes precisa o laudo do pneumo, às vezes precisa o laudo do psiquiatra, às vezes precisa o laudo de um ortopedista, quando a base da indicação da cirurgia, por exemplo, é um problema ortopédico. E essa curva de peso, esses últimos 5 anos que ele fala, tem que ter essa obesidade, claro. Tem que estar com obesidade nesses últimos 5 anos, tá? Obesidade mórbida. Se não manter o conceito da obesidade severa, da obesidade mórbida, na curva de peso dos últimos 5 anos, o convênio não cobre. Eu estou perguntando se isso aqui é só, e no particular, não. Isso aqui é só, quem está conversando é em relação a convênio. Tá? Isso é quando você precisa da liberação do plano de saúde, quando a gente precisa mandar todos os dados para o plano de saúde para passar na famosa perícia aí. Então a gente vê que tem alguns convênios, e isso está na norma da ANS também, porque essa norma, ela não é uma obrigação, é uma sugestão. Quem assistiu a matéria do Fantástico no domingo, viu que teve um caso de Goiânia, de um menino que foi pedido a cirurgia pela Unimed, até por um cirurgião de Goiânia, que é um grande amigo da gente, o Dr. Seba, um abraço para o Dr. Leonardo Seba, aonde foi pedido, o convênio negou a cirurgia, porque ele não tinha os 18 anos, e aí foi feita a reportagem do Fantástico, falou com a ANS, e a ANS deixou muito claro, olha, isto é uma sugestão, a gente sugere ao plano de saúde que faça isso, mas o plano de saúde tem toda a liberdade para dar uma cobertura maior, isso é a cobertura mínima. Se o plano de saúde resolver que ele vai cobrir a cirurgia de um menino de 16 anos ou 17, pode, isso não é contra a lei, porque a cobertura determinada pela ANS é a cobertura
mínima, mas infelizmente nesse caso o convênio não autorizou. Então vocês veem aqui que tem o nível de obesidade necessário, a idade entre 18 e 65 anos, e a gente vê aqui quem cuida mais na clínica desses relatórios para falar com o convênio é a doutora Manuela. O que eu vejo é assim, em geral, abaixo dos 18 anos, o convênio é bastante inflexível, né, Manuela? Ele não libera. Acima dos 65, ele é um pouco mais liberal. Às vezes a gente manda com 67, 68 e alguns acabam liberando. Mas também nós já tivemos vários casos de pacientes acima dos 65 anos que o convênio negou. Tinha obesidade severa, tinha uma série de comorbidades, usava um monte de remédio, tinha condição de fazer a cirurgia, estava liberado pelo cardiologista, estava liberado pelo endocrinologista, mas infelizmente a perícia do convênio, de novo baseada nisso, negou. Abaixo de 16, não libera. Entre 16 e 18, se tiver um relatório de, geralmente eles pedem pediatra, endócrino infantil, ou alguma indicação, daí eles Eu tive liberam. um paciente que Em alguns convênios, né? ele faltava um mês para completar os 18 anos. O convênio orientou esperar esse mês para ele completar os 18 anos para depois a gente reencaminhar para liberar a cirurgia. Então o convênio é o mesmo caso dessa paciente aí do Fantástico que apareceu, né? O paciente era jovem, tinha mais de 150 quilos, doenças associadas. A mãe até fala, a gente sabe que ele, nessa época de pandemia, tiver algum problema com o coronavírus, imagina uma pessoa de 160 quilos, né? O paciente era parecido. O convênio orientou o quê? Esperar um mês para depois liberar a cirurgia. Tem algumas coisas que pra gente é difícil de entender e a gente até pede às vezes uma certa compreensão de vocês em relação a isso, porque novamente não fomos nós que fizemos as regras. As regras estão aí, porque aí o paciente às vezes fala assim, doutor, mas faz uma justificativa. Não tem como fazer, porque o perito não vai levar isso em consideração. Ele vai levar em consideração a norma da ANS que ele tem na mão. Só que Fala aí, o convênio não é mais barato liberar, porque depois vai ser para o convênio mais barato manter esse paciente. Não, mas mais barato depois, porque, porque a comorbidade do paciente custa mais caro para o Esse raciocínio, Danon, é muito bom. E a gente já teve discussão com os convênios sobre isso. Então eu vou te dizer o que o convênio fala. Os convênios concordam com você, é mais barato, vale a pena fazer, mas o problema é que no Brasil, normalmente a permanência da pessoa no convênio, ela não é longa como o convênio gostaria que fosse. Então o convênio diz o seguinte, para isso financeiramente ter um resultado positivo para o convênio, o paciente deveria permanecer com um convênio pelo menos por 9 anos, sem mudar o convênio. E o que eles veem é que normalmente a pessoa ela faz a cirurgia, um ano depois ela sai do convênio. Então o convênio não sabe se ela vai para outro ou se perdeu o convênio, o que aconteceu. Então eu acho que isso é uma outra matéria que deveria haver uma regulação do governo, né, obrigando com que uma coisa de um convênio passasse para outra, porque o convênio fala assim, bom, eu vou pagar pela cirurgia, mas o benefício vai ser daquele outro paciente que o convênio vai depois. Então a Unimed fala assim, tá bom, eu pago a cirurgia do paciente, aí a parte cara eu pago, agora que vai ser mais barato para cuidar desse paciente, ele foi para a Unimed, quer dizer, o benefício vai ser da Unimed e não meu, que paguei pela cirurgia. Agora eu entendi, perfeito. Colocando na prática a indicação cirúrgica, tem uma mãe aqui perguntando que eu achei a indicação clássica essa. Ele desenvolveu hipertensão há uns 3 anos e ele sempre teve sobrepeso. Ele deve fazer a cirurgia? Quanto ele tem que perder para ficar no peso ideal? Uns 50 quilos. Ele tem hipertensão arterial. E outra coisa, esse tem 20 anos que ele já tem esse peso todo, ele começou a obesidade desde os 8, 9 anos. Então há muito tempo ele tem essa obesidade aí, já faz essa brincadeira 10 anos, 12 anos, 15 anos aí.
Então, devido à história genética ser muito ruim, às vezes o pai, a mãe, então uma criança com 20 anos já está com esse peso, ele já está com esse peso há muito tempo normalmente. Na maioria das vezes seria um paciente que já está com 10 anos de obesidade. Já. E imagina o dano cardiovascular de uma pessoa com 20 anos e hipertensão. O dano que ela já teve até agora e o dano que ela vai sofrer ao longo do tempo. Quer dizer, a gente sabe hoje a idade média que uma pessoa vai ter uma complicação cardiovascular, que ele vai infartar, que vai ter um acidente vascular cerebral, lá se espera, né, Rafa, 55, 60 anos, mas um jovem que ele já começa hipertenso com 15, 16 anos, ele vai infartar com 35, 37 anos, alguma coisa assim. E aí já vai ter uma lesão cardíaca irreversível. Então, se a gente pegar e for analisar esse caso, 20 anos de idade, 130 quilos, hipertenso, com certeza se fizer ultrassom, vai ter esteatose do fígado. Com certeza, pode ser que o colesterol não esteja de 700, mas vai estar um pouco acima do normal. Quer dizer, o dano à saúde é muito grande. Então vamos lá. A questão não é fazer apologia à cirurgia. A questão é se encontrar um tratamento eficaz que resolva o problema da pessoa. Hoje nós sabemos, e acho que qualquer endocrinologista vai concordar comigo, que com tratamento clínico a gente consegue excelentes resultados para perdas de 6, 8, 10, talvez 12 quilos. Mais do que isso, a coisa já começa a ficar mais complicada. Perder mais do que 20 quilos só com tratamento clínico já vai ser muito difícil. Então imagina esse jovem que precisa emagrecer pelo menos 40 quilos, como é que fica a situação dele. É um caso de indicação para cirurgia, não há dúvida nenhuma. Uma pessoa dessa, esse rapaz jovem vai se beneficiar muito, né? É um paciente que a perda de peso é de melhor qualidade. A gente vê o paciente de 20 anos tem menos chance de ter flacidez do que a gente operar um paciente de 50 e pouco, 60 anos, né? Então, para voltar ao peso normal, voltar com boa qualidade, a chance de ele ir para uma academia, fazer alguma atividade física é muito maior, entendeu? A gente começa a ter esses contrassensos, né? Porque nós estamos tratando de uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão, como apneia do sono, como endometriose, para falar de uma doença de outra especialidade, como uma artrose de um problema ortopédico. Então, para qualquer doença crônica, quanto antes se fizer o tratamento, melhor vai ser o resultado. Então, essa é a questão. Então, por que na obesidade é preciso esperar ter mais de 18 anos, é preciso esperar ter mais do que 125 quilos? Por que não operou com 90? Será que se tivesse operado com 90, o resultado não teria sido diferente? Provavelmente sim. Então, essa é a questão. E o que a gente queria debater com vocês é exatamente essa situação. Às vezes, os pacientes vêm passar em consulta com a gente, e eu recebo muitos pacientes que vieram em consulta 4, 5 anos atrás, eu não sei se você já começou a ter isso, Rafa, e eles voltam agora, e eles chegam e falam assim para mim: tá vendo, doutor, 5 anos atrás você não quis me operar, eu estava com 96, você me disse que não era para mim operar, agora eu estou com 120, agora você me opera? Não é isso, pessoal, não é isso. A questão é, existe uma regulamentação. Então, para fazer a cirurgia pelo convênio, existe essa regulamentação, não depende da gente. Então, não é porque nós não quisemos operar, era porque, naquele momento, o convênio não liberou a cirurgia, porque não tinha peso, porque não tinha idade, porque não tinha comorbidade, enfim, a argumentação pode ser longa. Mas, de novo, não depende da gente. O que a gente faz aqui é simplesmente transferir a informação para a perícia do convênio. Por isso que a gente pede os exames, os laudos, tudo isso vai
para o convênio, vai ser analisado na perícia e depois vai retornar o parecer da perícia. Normalmente, a perícia do convênio, ela tem duas fases. Existe uma fase inicial, que em geral é feita por uma enfermeira auditora, que ela só pega os laudos para saber se está tudo certo e conferir se está tudo dentro da regulamentação da ANS. Então, quando ela vê que está faltando um documento, que o peso não bate, nem vai, nem chega na mão da perícia médica. Ó, tem uma pergunta de uma paciente aqui que é de Minas Gerais também, que é bem interessante. Ela operou há 6 meses atrás, e ela saiu muito bem com a cirurgia bariátrica, mas ela tem uma filha de 19 anos. E essa filha é obesa, tem 105 quilos e ela é autista leve. E o pessoal e ela disse que quer operar a filha, tem vontade, porque ela se deu muito bem com a cirurgia, mas não querem fazer a cirurgia dela por ela ser autista leve. Quem não quer? O médico? O médico lá de Minas Gerais. É difícil a gente opinar sem conhecer bem o caso, mas deixa eu passar a experiência da gente numa situação parecida com essa. Eu faço parte do grupo de cirurgia bariátrica da Unicamp, uma universidade pública, uma das maiores universidades públicas da América Latina. E o nosso grupo de cirurgia bariátrica, que é chefiado pelo Dr. Chaim, um dia o chefe da psiquiatria da Unicamp procurou o Dr. Chaim, dizendo assim, olha, a gente está com algum problema de alguns pacientes aqui na psiquiatria que aumentaram muito o peso e a gente queria começar a discutir esses casos com a cirurgia bariátrica para ver quais poderiam ser operados. E nós já operamos um grupo grande de pacientes da psiquiatria com esquizofrenia. E eu acho que esquizofrenia é pior do que autismo. E o resultado foi muito bom. E o pessoal da psiquiatria da Unicamp segue muito entusiasmado em seguir com o programa de cirurgia bariátrica em pacientes psiquiátricos. Então eu acho que a questão talvez seja mais de procurar alguém que tenha experiência, que possa ajudar de uma forma diferente. Eu acho que só dizer assim, não, por isso eu não faço, por aquilo eu não faço, sem nem conhecer a pessoa, saber qual é o nível. A gente sabe que o autismo tem vários níveis hoje. Eu conheço cirurgiões, colegas nossos que são autistas e são excelentes cirurgiões. E quem gosta de programas de televisão aí, o Daniel tem cara de que gosta, o Danon também curte. The Good Doctor. O cirurgião é um autista e é um dos melhores cirurgiões do hospital dele. Então eu acho que a gente não pode privar de oportunidade pessoas só pelo estigma disso ou daquilo. E aí a gente vem porque há muito tempo a gente luta contra o estigma da obesidade em si. Então não é por ter obesidade, por ser portador de obesidade, que uma pessoa deve ser estigmatizada de não poder fazer isso ou aquilo. É por isso que a avaliação do especialista é importantíssima, né? O paciente com esquizofrenia, se o paciente está em controle com um psiquiatra, tudo organizado, o paciente do autismo também, com autismo leve, eu acho que a gente tentar fazer a melhor forma para operar o paciente, para ela perder o peso, e se ela for bem orientada junto com a mãe, acho que não vejo problema também não. Olha, a participação da família nesses casos é muito importante. A mãe está agradecendo que o filho agora entendeu que a cirurgia é necessária no caso dele. Ah, que bom. Porque o filho não queria... Assim, Alana Medeiros. Nós temos aqui também uma experiência bem grande, né? Como a clínica tem um volume de cirurgias bastante alto, nós temos aí mais de 25 mil cirurgias bariátricas realizadas ao longo desses 20 e poucos anos que a gente se dedica a isso, a gente acaba tendo uma variação grande em qualquer situação, inclusive em pacientes psiquiátricos também. Claro que para operar um paciente psiquiátrico, a gente combina muito com a família, combina o preparo, combina o acompanhamento depois, tudo certinho. Pelo menos naquela fase inicial, aonde precisa fazer uma dieta um pouco mais apertada, do primeiro mês depois da cirurgia. E os resultados de verdade são muito bons.
Vamos lá, Daniel, tem alguma coisa para a gente responder aqui? Não, se tiver alguma coisa aí também vai falando aqui para a gente. Tem. Eu fiz bariátrica e tinha IMC acima de 40 e várias comorbidades. Emagreci 50 quilos e tive reganho de 20 quilos. O convênio cobre o custo de fazer algum procedimento cirúrgico, ou seja, ele está falando se faz algum procedimento novamente. Bom, infelizmente não. A não ser que a gente volte à situação inicial. Ou seja, para fazer um procedimento pelo convênio, vai começar de novo. Relatório do endocrinologista, relatório do cardiologista, tem IMC acima de 35 com comorbidade, tem IMC acima de 40 independente, ou seja, nós vamos passar pela mesma regulamentação. Então, se você fez cirurgia bariátrica, teve reganho de peso e nesse momento está com obesidade outra vez em nível severo, foi preparado, tem endocrinologista que vai fazer o laudo recomendando a cirurgia, isso vai ter cobertura do convênio. Agora, normalmente o que a gente vê mais frequentemente são pessoas que fazem a cirurgia, reganham algum peso, mas felizmente, né, a gente diz felizmente porque isso é um ponto para a cirurgia, felizmente o reganho é de 5, é de 8, é de 12 quilos, não é dos 50 ou dos 60 quilos que perdeu com a cirurgia. Então, não vai se enquadrar na regulamentação da ANS e o convênio não vai cobrir a cirurgia. Agora, antes de tudo, será que o teu caso é de cirurgia? Será que não existe outra forma de te ajudar? Porque nunca é assim, a cirurgia de revisão é a primeira opção. E tratamento clínico, e melhorar a alimentação, e associação com algum medicamento, e algum procedimento endoscópico, quer dizer, a gente tem várias etapas ainda antes de ir diretamente para a cirurgia. Mas o critério do convênio para cobertura de cirurgia revisional é exatamente o mesmo critério inicial. Além das perguntas, a doutora Manuela comentaram sobre seu salto do sapato que está lindo. Doutor, tem uma pergunta interessante da Marisa Cardoso, Serapião. Boa noite. Boa noite, Marisa. Podem me ajudar? Tenho 1 ano e meio de bypass e de uma semana para cá estou com minha urina cheirando forte, escura, dor na região do rim, muito calafrio e sensação de febre. Olha, Marisa, Rafa, eu apostaria que você está ou com infecção urinária, né, ou com uma cistite, ou pior, com uma pielonefrite. Se você está com dor nas costas aqui, na região do rim, isso é sinal de que a infecção está subindo. Isso não é um sinal muito bom. Eu recomendaria a você que, se você pudesse, a gente está falando de uma infecção, ainda hoje você procurasse um pronto atendimento para fazer um exame de urina, um exame de sangue, essas coisas, de repente um ultrassom, para você ter o tratamento adequado, porque o sintoma que você tem é de infecção urinária relativamente grave, e isso pode até te dar algum problema renal mais sério no futuro. Vai no pronto atendimento, passa com o colega que está de plantão lá, para ver exatamente qual é o melhor tratamento para você nesse momento. Tem outra paciente que falou aqui, ó, eu fiz a cirurgia bariátrica com bypass há 15 anos, voltei este ano no médico, ele falou que meu estômago está de 7 centímetros. Posso fazer revisional? Então depende, a gente tem que estudar isso aí que a gente está conversando aqui. Tem que estudar, tem que saber como é que está a tua dieta, né? A gente tem que ver como a cirurgia foi aberta, foi por vídeo, porque às vezes a cirurgia há 15 anos foi aberta, o estômago é um pouquinho maior do que a gente faz por vídeo hoje, né? Então, às vezes é o normal da tua cirurgia que foi há 15 anos atrás. E ela fala que teve reganho de peso? Ela não fala que teve reganho de peso. Se teve reganho de peso, o quanto foi esse reganho de peso, né? É como o doutor Armindo falou, 30, 40 quilos, aí a gente pode pensar em ser uma cirurgia revisional. Mas se deu 4, 5 quilos, não tem indicação. Quando a gente está falando em cirurgia revisional, é sempre bom analisar com bastante calma e cautela. Por quê? Porque se hoje a gente faz uma cirurgia bariátrica primária, a gente chama isso de cirurgia bariátrica primária, é a primeira cirurgia. Essa cirurgia é feita com muita segurança, com um resultado muito bom,
com um risco muito baixo. Já a cirurgia revisional, ela tem mais risco de ter infecção, de ter sangramento. Então, vamos com calma. Não é assim fazer uma cirurgia revisional por qualquer situação. Existem situações que precisam ser muito bem avaliadas para definir isso. A gente tem uma pergunta ali de uma fístula da Eliane. Quem fez uma cirurgia e teve fístula pode fazer uma endoscopia? Tem risco de ter outra fístula? Eliane, olha aqui, ó, o que é fístula? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente faz lá o grampeamento e a costura do estômago. O grampeamento e a costura do estômago, eles precisam cicatrizar ao longo do tempo. Depois que cicatrizou, depois que passou 10, 12 dias que cicatrizou, aquilo não abre mais. Abrir uma linha de grampo, abrir uma sutura, isso é uma fístula. Então você já saiu daquele período, já cicatrizou, você pode fazer o que você quiser, endoscopia, não tem risco de ter outra fístula. A fístula é um procedimento que ocorre só logo depois da operação. Tardiamente, assim, não vai conseguir. E é comum, depois de o paciente que teve fístula, teve esse problema, fazer endoscopias de controle, para saber como é que está o processo de cicatrização, como é que está a cirurgia, o tamanho do estômago, tudo direitinho. Então, não tem problema, pode fazer endoscopia normal. Viviane Amaro, existe alguma contraindicação da cirurgia bariátrica para pessoas fazendo tratamento medicamentoso contra a depressão? Viviane, se essa pessoa tem indicação para fazer cirurgia bariátrica, não. O ideal sempre é que a equipe que vai fazer a cirurgia fale com a equipe, o psiquiatra que está fazendo o teu acompanhamento, para combinar o que vai ser feito depois. Ou seja, como vai dar o antidepressivo, em que forma que vai dar, qual vai ser a dose, como é que vai administrar isso depois. Mas a depressão não é uma contraindicação, muito pelo contrário. Os psiquiatras consideram a depressão como um fator de indicação para a cirurgia bariátrica, porque a obesidade, os problemas de saúde associados à obesidade causam ou pioram a tua depressão. Então, se você emagrecer, melhorar as doenças relacionadas à obesidade, vai melhorar a depressão também. Agora, também, o inverso não é verdade. Não é porque faz a cirurgia que vai curar a depressão. Vai fazer a cirurgia e precisa continuar com o teu psiquiatra fazendo o acompanhamento regular da depressão depois. A Jane Barbosa pergunta, e sobre o uso de anticoncepcionais após a cirurgia bariátrica? É um temaço, né? É um tema muito bom que a gente já discutiu aqui outras vezes. Assim, vamos em partes, né? Primeira coisa, fazer cirurgia bariátrica, e a gente já falou aqui das comorbidades associadas à obesidade. Fazer cirurgia bariátrica melhora, aumenta a fertilidade. Sabia disso ou não? Sim. Tanto masculina quanto feminina, principalmente feminina. A obesidade interfere muito com a questão hormonal, né? A questão hormonal, a questão sexual, a ovulação feminina. Então, muitas pacientes, simplesmente pela obesidade, não ovulam. Então, fazer cirurgia bariátrica, fazer cirurgia bariátrica e não ter já um programa de anticoncepção imediato é um risco de engravidar 1 ou 2 meses depois da cirurgia, coisa que, infelizmente, a gente já viu acontecer algumas vezes, por mais que a gente avise e oriente em relação a isso. Então, tem sim que procurar um sistema de contracepção para o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Acho que o ideal seria colocar o ginecologista nesse papo aqui para definir o que é melhor. E normalmente os ginecologistas acham que o melhor tratamento nessa situação é colocar um DIU hormonal, aquilo que é chamado de Mirena. Mas isso pode variar de paciente para paciente. O problema da contracepção com o comprimido
é que já o comprimido de todos os métodos anticoncepcionais é o que tem a maior incidência de falha. E não é assim, E- 99. E se a gente levar em consideração algumas coisas depois da cirurgia, esse índice de falha ele pode aumentar um pouco. Então vamos conversar com o gineco, vamos definir, porque tem, como é que chama o negócio que cola na pele? Adesivo para a pele, Implante. tem injeção, tem anel, Vaginal. tem uma série de coisas aí que precisa combinar. O ginecologista vai poder te orientar bem em relação a isso. Agora, qual é o risco, tanto para a cirurgia, como também para a gravidez, e se engravidar logo após a cirurgia? Por assim, essa situação, Dano, é uma situação que as pessoas têm bastante receio e dúvida também, mas todos os casos que eu vi, nunca houve nenhum prejuízo à gestação. Porque a natureza sempre vai proteger o feto, proteger a criança. Né? Então, o problema não é para a gestação. O problema normalmente é que isso vai tirar todo o objetivo da cirurgia bariátrica, porque não vai perder peso adequadamente durante uma gestação. Não é o ideal. O paciente passou por um processo todo para fazer a cirurgia para perder peso, né? Então ele está nesse processo de perda de peso, porque ele está esperando muito tempo para fazer a cirurgia. Imagina, você faz a cirurgia e depois engravida. Você perde, como você perdesse a chance da sua perda de peso, de né? mais emagrecimento, né? Exatamente. Então, essa chance que você perde. Agora, é isso que o doutor me falou. Eu já vi casos de pacientes que depois engravidaram, né? Não teve, a gestação foi muito boa, ele ainda perde peso durante a gestação ou não ganha tanto peso e depois acaba perdendo peso depois, porque a cirurgia, o efeito da perda de peso é depois de até 1 ano e meio, então o paciente consegue ainda conseguir perder peso. Agora tem a chance de não chegar ao peso ideal. E depois aí vem a amamentação, enfim. Então, o problema é assim, tem que sempre avisar a gente qualquer alteração. Porque assim, existe aquela polêmica, não sei se você lembra do caso da minha paciente, que é um caso bem polêmico. Que, na verdade, eu suspendi o anticoncepcional dela 15 dias antes da cirurgia. E ela teve relação com o marido, a camisinha furou e não me avisou. Não avisou nada. Ela simplesmente tomou a pílula do dia seguinte. E daí, um mês depois, ela estava grávida e operada. E aí foi um estresse para mim e para ela. Então eu acho que assim, tem sempre que avisar. Não pode ficar sem método contraceptivo depois da cirurgia. Hoje em dia a gente tem até orientado a que procure o ginecologista antes para que tome providência em relação a isso, para não correr o risco de engravidar. E tudo que ocorrer, avisar o médico. E mais do que isso, sempre assim, nesses primeiros 3 ou 4 meses depois da cirurgia, onde o ciclo da mulher vai mudar totalmente, e ela não se conhece, ela precisa esperar para entender quais vão ser as mudanças, a gente sempre recomenda dupla proteção, ou seja, use 2 métodos anticoncepcionais. Vai usar lá o que o ginecologista recomendou, que seja o DIU, a injeção, o implante, o que for, mais preservativo. Sempre é bom trabalhar com margem aí, porque vai ser totalmente desagradável. Veja, o sonho da pessoa é fazer aquela cirurgia bariátrica e 2 ou 3 meses depois da cirurgia, por um descuido, ela acaba ficando grávida. Não é uma coisa boa. E até na preparação da cirurgia tem que tomar cuidado também, né? A gente faz os exames, né? Laboratorial, a gente sempre pede para gravidez o beta-HCG, né? Mas teve um caso muito engraçado comigo, que uma paciente, um dia antes da cirurgia, ela ficou na dúvida, fez um teste e deu positivo. Na dúvida tem que fazer o teste. Então o que aconteceu? Eu suspendi a cirurgia, e agora, doutor? Até ano que vem. No ano que vem ela refez, e aí eu operei ela recentemente agora. Ela refez tudo, refez todo o processo. A filha já teve filho, está bem, agora operou. Mas no dia anterior, ela ligou para mim e disse: doutor, eu estou grávida. Uau. Teve um caso que ficou muito conhecido aqui no Hospital 9 de Julho. Chegou uma paciente que ela tinha feito uma cirurgia bariátrica fazia 1 semana. Uau. Ela não tinha sido conosco aqui na GOC. E ela teve uma dor abdominal 1 semana depois da cirurgia
e ela foi para o pronto-socorro. Aí o colega que estava no plantão examinou essa senhora e pediu um ultrassom para ver o que estava acontecendo com a dor. E aí ela estava aguardando na porta de entrada para fazer o ultrassom e ela teve bebê ali mesmo. What? Ela nem sabia que estava grávida? Nem sabia que estava grávida. Meu Deus do céu. Mas ainda não vem daquela história que a gente estava falando. Uau. Obesidade, ela cria uma série de alterações hormonais e uma dos sinais e sintomas disso é amenorreia. Sabe o que é amenorreia? Não menstrua. Não menstrua, não ovula. Então, essa mulher, ela está acostumada e ela não tem nenhum cuidado para não engravidar. Que o risco que ela tem de engravidar, porque ela tem amenorreia e não ovula, é zero. Ela não usa nenhum método anticoncepcional. Ela achou que não engravidaria. E ela acha que não engravida. E aí pode engravidar logo na primeira semana depois da cirurgia, porque na primeira semana já pode perder 10, 12 quilos, e aí já desbloqueia a parte hormonal, já ovula, ela não estava acostumada, engravida. E esse mais ou menos é o mecanismo. Uau. Bom, vamos ver a dúvida da Fabiana ali, ó. Na técnica sleeve, pode ser corrigida a hérnia de hiato, refluxo em pacientes que não podem realizar bypass? O risco para a fístula é maior? Fabiana, semana passada nós colocamos um vídeo exatamente dessa situação, tanto no Face quanto no Insta, de uma operação que associa correção de hérnia de hiato e sleeve. Isso a gente tem chamado de N-sleeve, porque a técnica de correção de hérnia de hiato chama Nissen, procedimento de Nissen. Então isso é um Nissen sleeve. Pode ser, é um procedimento seguro, mas a gente tem que analisar alguns problemas desse procedimento. Quando a gente vai fazer uma correção de hérnia de hiato, eu preciso de um pedacinho do estômago para fazer a funduplicatura, para fazer a cirurgia anti-refluxo. Então, quando eu faço sleeve e funduplicatura e correção de hérnia de hiato, o estômago vai ficar maior do que ele ficaria normalmente só para fazer o sleeve. Então, eu vou ter uma cirurgia que vai ser uma boa cirurgia para refluxo, mas ela não vai ter um resultado tão bom em perda de peso, vai comprometer um pouquinho a perda de peso. Então, sempre numa situação de hérnia de hiato com refluxo importante, eu prefiro recomendar bypass. Nós vamos ter melhor resultado com o bypass. Se por uma razão ou outra não dá para fazer bypass, o Nissen sleeve é uma boa opção, mas vai acabar sempre comprometendo um pouquinho a perda de peso. Em vez de perder lá os 30%, que é o normal de perder com o sleeve, vai perder 25%, 26%, vai sacrificar um pouquinho a perda de peso. Mas o resultado é bom. É um vídeo que o Dr. Lino colocou, se você for olhar lá, Fabiana, é bem comentado, né? Tem gente, de todo mundo você vê o comentário de vários cirurgiões do mundo, porque é uma cirurgia que não é todo mundo que faz, é uma cirurgia particularmente nova, né? A gente está tentando, e é uma cirurgia que, como o Dr. Lino falou, agora, quem quer perder uns 30 quilos, não tem muito problema, vai perder os 30 quilos, não vai prejudicar essa perda total, né? Mas é uma cirurgia que não dá para você chegar lá no seu cirurgião da sua cidade, alguma coisa, quero que faça essa, né? Porque tem gente que nem todo mundo faz. Ainda não é muito conhecida. A Daniela Rezende pergunta o seguinte: e o uso de corticoides depois da cirurgia, já que ela tem asma? Normal, vai usar normal. Na verdade, Daniela, a gente usa muito corticoide na cirurgia. Porque o corticoide é uma droga que ajuda bastante a diminuir dor, a diminuir náusea. Então, quando se faz cirurgia bariátrica, se usa corticoide. Não há problema que você siga usando. Claro que o corticoide é uma droga que tem problemas, mas ele tem problema antes e depois da cirurgia. Da mesma forma que causa edema, que causa alguns problemas, que pode causar úlcera, antes da cirurgia, pode causar depois também. Então não é por fazer a cirurgia que vai aumentar nada. O risco é o mesmo. Olha ali, ó. Priscila, uma pergunta bem boa, Priscila. Quem faz cirurgia bariátrica
tem tendência a pedra nos rins? Não. Acontece cálculo renal depois de cirurgia bariátrica? Sim. Por quê? O que acontece é o quê? Por isso que a gente fala muito para o paciente, beber bastante líquido logo depois da cirurgia, porque o paciente pode desidratar fácil e com isso formar pedra na vesícula. O que acontece com quem toma pouco líquido? A urina fica escura, a urina fica densa, aumenta a concentração de pequenas substâncias aí lá no rim, e isso pode culminar por formando cálculo. Cirurgia bariátrica tira a fome e indiretamente acaba tirando a sede também. Então você vai ficar 6, 7 horas sem tomar líquido. O teu rim vai concentrar a urina e isso aumenta a chance de ter cálculo renal. Não quer ter cálculo renal, tem que tomar bastante líquido e lembra sempre aquilo que a gente fala. Pega 2 copos assim de vidro e põe num copo chamate, no outro... Algum problema, eu sempre falo, atenção redobrada depois da cirurgia, porque a chance com a desidratação é ter muito problema de pedra no rim. Ó, pessoal, todo mundo que está com a gente agora, manda mensagem aqui para nós, manda mensagem para a GOC de qual é o tema que vocês querem para a gente discutir na GOC Live da semana que vem. Porque nós temos só 2 minutos. Manda aí, a gente vai ver o tema mais sugerido, é o tema que nós vamos discutir na próxima semana. Nós temos uma pergunta meio séria aqui, grave, que é o seguinte: eu tenho esteatose hepática grau 3. É verdade que se o fígado estiver inflamado, eu corro um grande risco de morte na cirurgia? Não corre não. Mas óbvio, te prepara bem para a cirurgia, tenta perder um pouco de peso, o grupo que está te preparando vai fazer isso daqui, não tem problema de ter a esteatose, não vai morrer durante a cirurgia. Aliás, eu nunca vi ninguém morrer durante cirurgia bariátrica. Tem 1 minuto e meio, manda a Isa já mandou um tema. Bebida após cirurgia bariátrica, eu acho que não é nada pessoal, né? É um tema geral. Mas nós vamos falar nisso também. E vamos ver, ó, plasma de argônio nós já falamos a semana passada, vamos falar de novo. Muito reganho de pedra. Reganho, né? O que mais pedem é reganho. A gente tem falado, hoje nós falamos de reganho várias vezes, tem várias coisas que podem ser feitas. Vamos lá, ó, tornem essa live mais conhecida, mande para os amigos, vamos ter mais gente aqui. A gente adora falar sobre cirurgia bariátrica. Obrigado por estar com a gente, esperando estar com vocês na semana que vem, quarta-feira outra vez. Pessoal, amanhã tem um live imperdível, 9 horas da noite, Face e Insta, com o Dr. Arthur Garrido, professor Garrido, que foi o médico que introduziu a cirurgia bariátrica aqui no Brasil. Vamos ver com ele a história da cirurgia bariátrica, como nós chegamos aqui. Um abraço para todo mundo, boa noite a todos e espero que vocês tenham uma excelente resultado, uma excelente continuação e final de semana. Obrigado. Valeu, pessoal.